Bom dia, amados, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Sejam novamente todos muito bem-vindos ao Mais de Deus hoje. Estamos aqui novamente para lermos com vocês duas passagens abençoadoras, onde Deus vai falar muito com a sua vida, com o seu coração. Desde já peço que você compartilhe este trabalho com outras pessoas, para que da mesma forma como você será abençoado, outras pessoas sejam abençoadas também. Eu gostaria de falar que este é o nosso penúltimo Mais de Deus hoje deste ano, amanhã será o nosso último, mas se preparem para que vocês estejam recebendo aí em 2021, a partir do mês de janeiro mesmo, muito mais de Deus através deste trabalho maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Peço para que você abra então a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 45. Mateus, capítulo 6, versículo 45. Diz assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo ir embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. Gostaria de ler novamente com vocês o versículo 50, que diz: Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Amém? Amém. Quais são as dificuldades que você tem passado na sua vida, que o seu barco está por afundar? Da mesma forma, queridos, como o Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos, o Senhor Jesus está conosco. A palavra do Senhor nos diz que logo depois que o Senhor Jesus ele fez ali, ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, estava ele para se despedir da multidão, se despediu também dos seus discípulos e pediu para que eles entrassem no barco, porque depois Jesus ia ter com eles. Então, enquanto os discípulos entravam no barco, enquanto os discípulos iam ali em rumo a Betsaida, onde era o destino preparado para eles, o Senhor Jesus, ele se despediu da multidão e ele subiu para orar. E ali no alto, o Senhor Jesus conseguiu avistar o barco dos discípulos e viu que o vento estava agitando demais a embarcação e que eles estavam com muita dificuldade de remar. E o Senhor Jesus foi ter com eles, e ele foi ter com eles da maneira mais extraordinária possível para aquela época, né? E também para os dias de hoje. O Senhor Jesus, ele começou a andar sobre as águas, e quando os discípulos avistaram alguém andando sobre as águas, indo em direção deles, eles não reconheceram que era o mestre. Eles acharam que era um fantasma. E nisso eles ficaram extremamente apavorados, eles ficaram extremamente amedrontados. Foi onde o Senhor Jesus percebeu e disse para eles: Coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? E o Senhor veio falar aos nossos corações através dessa palavra. Nós podemos estar, queridos, em meio ao mar agitado, podemos estar remando contra o mar, podemos estar aí remando contra as fortes águas que têm vindo sobre as nossas vidas e muitas vezes nos sentindo sós, sem Jesus no nosso barco. O fato é que Jesus, ele, mesmo que
pareça estar distante aos nossos olhos, mesmo que ele pareça estar distante aos nossos corações, ele está de olho nas nossas vidas. Ele está de olho nos perigos que nós estamos aí suscetíveis. O Senhor Jesus, ele não vai permitir com que as tempestades que têm vindo sobre nós, com que os ventos que têm vindo sobre nós, afunde a nossa embarcação, afunde o nosso barco, afunde a nossa vida. Vai chegar um momento aonde mesmo você estando aí se sentindo sozinho, ou em poucos, porque os discípulos não estavam somente em um, eles estavam entre alguns ali, mesmo você estando com poucas pessoas ou você estando sozinho, o Senhor Jesus está de olho nas tempestades e nos ventos que têm cercado a sua vida. Amém? E no tempo certo, no tempo oportuno, ele vai arranjar uma forma de entrar nesta embarcação, ele vai arranjar uma forma de entrar nesta situação e ele vai olhar para você e vai dizer para você da mesma forma como ele disse para aqueles discípulos: não tenham medo, acalme-se, não tenham medo, não tenham medo, porque sou eu que estou aqui. Não é um outro ser, não é um fantasma, não é, sou eu, Jesus, ao qual vocês servem, ao qual vocês seguem, sou eu que estou com vocês. Amém? Então, começa a tirar, colocar todo o medo que está aí circundando o seu coração por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a saber que é Ele trabalhando na sua vida. Começa a saber que Ele está entrando na sua embarcação. É o que Ele quer que você absorva no seu coração nesta manhã. Ele está entrando na sua embarcação, ele está entrando com o socorro. Esses ventos eles vão cessar, esses ventos eles vão se acalmar e você vai ter aí uma grande experiência para contar para outras pessoas e para sempre dizer para o seu coração: olha, eu tive essa experiência com Cristo. Ele me socorreu em tempo oportuno. Então, em qualquer outra situação que eu venha a viver, Ele vai me socorrer em tempo oportuno de igual forma. Amém? Deus abençoe muito, muito a sua vida e continue com muito mais de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Bem-vindo a Mais Deus hoje. Eu quero ler em Marcos, capítulo 2, o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus, ele chamou Levi, conhecido como Mateus também. E este homem estava na alfândega, era cobrador de impostos, então era conhecido como um pecador. Os religiosos da época não gostavam dessas pessoas. E aí Jesus o chama para segui-lo. Aquele homem deixa então o que estava fazendo e vai seguir Jesus. E a palavra diz em seguida que Jesus estava à mesa com ele, com Levi, com outros publicanos, outros cobradores de impostos, né? Porque esses pecadores, né, estavam seguindo Jesus. E ali, quando Jesus está se alimentando próximos a tantos pecadores, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, não tinham compaixão alguma com o próximo, amor algum para com o próximo, eles começaram a questionar com relação a essa atitude de Jesus. Por que Jesus estava ali perto daqueles homens? Por que ele come e bebe com esses pecadores? Aí Jesus vem e fala esta palavra. Jesus estava ouvindo aqueles homens, não concordou, com certeza, e falou sobre isso, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Não veio para os justos, aqueles que já se justificam, acham que não são pecadores, aqueles que já são santos por si mesmos, então não precisam de Jesus. E Jesus fala que veio para os pecadores, para os doentes. Essa palavra também nos chama a atenção porque nós, como igreja, nós como família do Senhor, que estamos em um certo local, uma congregação, ou ali no salão da igreja, nós temos um formato, né, uma característica, e aí causa um susto, né, causa um impacto quando chega alguém bem diferente de um padrão definido pela igreja local.
os religiosos da época haviam definido um padrão para eles. Mas Jesus não estava se importando com isso. Jesus se importava com os pecadores. Jesus se importava com aqueles que eram menosprezados pelos religiosos. E hoje, se entrar alguém em uma condição bem diferente do que nós estamos acostumados na igreja, com as pessoas ali, seja a veste, seja o estado psicológico, mental, espiritual daquela pessoa, né? Se entra uma pessoa que usou drogas, uma pessoa embriagada, ou de outra forma, que foge do padrão, vamos dizer, até aceito, né, pelas igrejas, mas o Senhor veio para esses. Então nós não podemos, como igreja hoje, nos apresentar como esses fariseus, como esses saduceus, que o Senhor Jesus sempre estava falando para eles: vocês estão errados. O Senhor sempre estava demonstrando isso, porque o Senhor agia de uma forma com amor, com compaixão e misericórdia. Se aproximava dos pecadores para dar oportunidade ao pecador de receber as palavras do Mestre. E nós somos privilegiados de termos hoje as palavras do Senhor no dia a dia. Os religiosos detinham a lei, detinham a palavra. Achavam que eles estavam acima dos demais, eram mais importantes para Deus do que os demais. E Jesus vem mostrar para eles a todo momento que não, que os sãos não precisam, mas os doentes precisam do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Quando nós estamos recebendo essas pessoas na igreja, nós temos que aprender então com Jesus. Temos que entender que essas pessoas também necessitam do Mestre. Essas pessoas também estão doentes, como nós sempre estivemos e sempre vamos estar, até Jesus voltar, até subirmos. Nós vamos continuar necessitados do Senhor, do médico dos médicos. Então não vamos desprezar essas pessoas, vamos lutar contra os nossos conceitos ou preconceito, né? Vamos lutar contra isso para que a igreja possa receber com amor e ministrar na vida dessas pessoas que nós temos por causa de um padrão definido pela igreja hoje. Cada igreja tem sua característica e quando chega alguém bem diferente, essa pessoa acaba não sendo bem recebida. E Jesus estava recebendo muito bem os publicanos, os conhecidos como os pecadores, pelos religiosos da época. Mas Jesus não era um religioso. Jesus era, é e sempre será o médico que está próximo àquele que está enfermo, aqueles que estão necessitados da cura. E nós necessitamos a cada dia desta cura que só temos em Jesus. E essas outras pessoas que acabam não tendo amparo nem sequer da igreja, por estar em uma situação bem diferente, o Senhor as ama. O Senhor quer que essas pessoas façam parte do reino dele, que sejam salvas. Então o Senhor veio para os doentes, para os pecadores. Não podemos olhar para algumas pessoas, talvez o Senhor esteja olhando para alguém até mesmo da tua família e já esteja dando como caso perdido, né? Essa pessoa é tão pecadora que não tem condição alguma. Deixa eu seguir minha vida com Jesus. E essa pessoa, não. Essa pessoa também é importante para o Senhor. Essa pessoa que você não valoriza, não quer, até mesmo que o Senhor estenda o perdão dele, a misericórdia dele, alcance esta pessoa. Esta pessoa é uma pecadora e necessita do Senhor como nós. Essa pessoa está enferma e necessita do médico, que é Jesus, assim como nós. Então vamos aprender isso com Jesus. Não vamos nos posicionar como os religiosos daquela época. E hoje também tem muitos assim, né, que batem no peito e se sentem mais espirituais, mais próximos a Deus, donos da verdade, que tem condição até mesmo de condenar alguns, né, de selecionar alguns. Esses são do Senhor, estes não. Esses têm direito a estar com Jesus à mesa, estes não. Então aqueles religiosos não estavam entendendo nada. Jesus falou novamente contra eles: olha, estou aqui porque eles são pecadores? São. Eu estou aqui justamente para isso. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os enfermos, para os doentes. Essas pessoas estão necessitadas e eu estou aqui para isso. Então vamos receber do Senhor
e vamos nos esforçar para fazer como Jesus sempre fez. Né? Não se contaminar com o pecador, mas não se afastar, não afastá-lo da oportunidade de ser ministrado com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. O Evangelho, amado, Senhor, é um Evangelho de inclusão, pastor. Sim. Não de exclusão. E muitas vezes nós excluímos as pessoas até mesmo sem percebermos, como aqueles homens naquela época, e este é um grande cuidado que nós temos que ter nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos a Ti, ó Deus, pelas Tuas palavras ministradas, Senhor, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ti a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que de alguma forma nos acompanhe. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não sejamos, Deus, como aqueles homens, Senhor, na época de Jesus, Senhor, mas que nós sejamos, Deus, pessoas que venham, Senhor, viver o Teu Evangelho verdadeiramente, viver aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, ó Deus, principalmente, Pai, no que se refere ao nosso amor ao próximo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós venhamos abraçar as pessoas, Senhor, que nós venhamos trazê-las para o Teu reino, para o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós também pedimos, retira todo o medo, todo o temor dos nossos corações, Senhor. Não permita com que nós venhamos nos sentir sós, ó Deus, mas que venhamos saber que o Senhor é aquele que está de olhos sempre atentos, Deus, às nossas vidas, que em meio aos ventos, em meio às tempestades, o Senhor venha ao nosso socorro, Deus, no tempo oportuno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dando, Senhor, grandes, Senhor, e poderosas experiências contigo, Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. Amém, amém. Deus abençoe a todos grandemente. Continue com muito mais de Deus. Compartilhe essas palavras. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Beijo. Deus te abençoe. Um ótimo dia.